E aí? Titinada, cuidando da sua vida. Tudo bem com vocês? Estamos informando os seus seguidores. E agora tem 20, agora tem 129, 466, 700, 968, 1100. Titi na área, tudo bem com vocês ou não? No ar live aqui hoje com a minha amada Carolzinha. Vocês que estão aí já sabem, já chega compartilhando. E vamos arregaçar. Fala comigo, buenas noches. Bora quebrar tudo. Tem uma menininha aqui chamada Carolzinha que vai entrar na live. Vamos nessa. E aí, senhora? Ai, lindo. Bem, Tudo bem. bom? Tô vendo só do nariz pra baixo. Deixa eu arrumar isso. Mais longe. Agora tá melhor. Oi, gente, boa noite. Quanto tempo? Baixa um pouquinho seu volume. Tá. Então você me escuta aí? Pronto. Pronto. E aí? Oi? Salvou ou não? Salvoro. Boa noite, gente. Quanto tempo que eu não apareço aqui pra falar oi pros povos, Paulo? Você não me convida mais? Pois é, quem não queria vir era você, mulher. Eu? Você me convidou, eu aceitei na hora. Então Aceitei agora ou não aceitei? segura, então agora eu vou chamar várias vezes, hein? Opa! Vamos nessa. Estamos aqui ao vivo, eu e a Carolzinha, ela no andar de cima, eu no andar de baixo. Sou um servo mesmo, né? Sempre por baixo, servindo a minha senhora. E a gente vai falar sobre reinado hoje, eu e minha senhora Carol, mãe de 4 meninos, quer dizer, 3 meninos e uma princesa chamada Isabela, que chegará ao mundo a qualquer momento. Alguém tá falando, Pablo, leva a cara nos cursos, eu levo todo dia. Leva Alguém a Carol pergunta aonde? nos seus cursos. Eu dou curso aqui em casa todo dia, ó, na hora de acordar, na hora de tomar banho, na hora de Ele, comer. ele foi fazer uma reunião hoje, eu estava participando com ele de uma reunião com os gestores da empresa. A reunião virou palestra, gente. Né? Eu fiquei Virou só para observando aquilo. Tava destravando os códigos da gestão disruptiva e exponencial. Mas foi muito bom. Ó, aperta aí então o aviãozinho. Quem segue a Carol, aperta o aviãozinho. Quem me segue. Quem não conhece a Carol, escreve aí. É a primeira vez que estou vendo a Carol. Quem não conhece ela, Faz muito tempo que eu não apareço aqui, né? faz tempo que a Carol não aparece e tal. É Carol Vide, não. É Carol Marcal. É Carol o quê? Vide. Carol Marcal. Não, Alguém Pablo, de onde você perguntou, tirou Carol Vitti? alguém perguntou, Lindinha, se você já passou uns destravamentos comigo. Já. Um monte. Já veio a Carol. Faltou um, Pablo, ainda tá errado. Tá errado, seu Instagram, eu esqueci dele. Olha lá, ó. Você ainda me segue? Eu acho que eu sigo ainda, amorzinho. Aí, ó, a Marcela colocou aí, ó, Carol marcar um. Obrigado, Marcela. É porque eu não acho que eu tô sem ver o Instagram dela tem muito tempo. Vamos falar sobre reinado. Primeira vez, e a Carol é Carol com K, é com C. É o seguinte, vamos nessa. O que é reinado? A gente colocou essa live aqui pra gente falar junto com vocês. Não há nada mais importante do que a família. Eu sei que parece piegas ou demodê ou algo vazio falar isso, né? O Toretto lá do Velozes e Furiosos fala que tudo que mais precisa é a família. Se você não tem arma para combater as coisas, você tem a família. Quem tem família tem tudo. Então eu quero que você entenda o seguinte: se quem tem família tem tudo, quem não tem nada, aconteceu o quê? Está sem família. Aí alguém fala, mas eu tenho família, mas eu tô com problema. Não é ter um pai em casa que você tem uma família. Às vezes o seu pai não está
presente, te destravando, te treinando, que os pais, eles são os treinadores. Então, quem tem a família, eu queria que todo mundo escrevesse isso, quem tem família tem tudo. Então, escrever, quem tem família tem tudo. Por que isso? Porque se você, de fato, leva a sério família, você vai pensar em três famílias. Três famílias. Anota aí. Três famílias. A família número um é a de onde você veio. Lembra sempre disso. Honre sempre, independente do que aconteceram, do que fizeram com você. Essa é a sua família, de onde você veio, onde você aprendeu a ser família, ou então foi machucado demais, aonde você, até quero saber de vocês o seguinte, a família de onde você veio mais te treinou para a vida, para o reino, ou mais te machucou, mais te bloqueou? Você fala assim, ó, a minha família original, pode ser só uma palavra, coloca assim, ó, me treinou ou mais me bloqueou. A maior parte das famílias, como não entende o porquê e o que é uma família, fez o quê? Bloqueou as pessoas. É disso que eu e a Carol vamos falar. Então, a família número um é de onde você veio, onde você aprendeu o conceito, ou então nem entendeu, né? Tá lá, 50%, mais machucou, meia meia, mais bloqueou. Olha para você ver, não era para ser desse jeito. Não era para ser desse jeito, ó. Me mimou, ou seja, me bloqueou, mais bloqueou. Olha que coisa assustadora. Então tá. A segunda família é a sua que você construiu. Então você veio da casa dos seus pais. Olha lá, Lindy, que doideira. A maioria bloqueou, só pancada. Aí vem a sua família. Qual que você acha que é a família mais prejudicada? A que foi bloqueada, a de onde você veio, ou a sua que é super mimada por tentar dar para os seus filhos aquilo que você não teve? Toma cuidado, viu? A sua às vezes tem mais problema que a outra, que aí tem excessos na criação. E Então, geram bloqueios do mesmo jeito, né? Se gera, não piores. gera. Então tem a segunda família. Essa família é a sua família que você está construindo para treinar a terceira família. Então nós viemos na Terra para ter três famílias. Então qual que é a família? A família onde a gente é treinado, a família que a gente governa e a terceira família que a gente treina para o nosso governo. Então o que acontece? Esse reinado ele vai acontecer da segunda forma. A primeira família, nós honramos nossos pais independente do que eles nos deram. Eu quero que você comente isso, Lindinha. A segunda é onde a gente governa. E a terceira é toda a renúncia, todo o investimento, toda a energia para ver a terceira família. Quando eu falo terceira família, mesmo se você tem 10 filhos, é uma terceira família. A terceira família é a que sai de dentro de você, vai sair várias. Então nós temos 4 filhos hoje. Esses 4 filhos são 4 nações diferentes. São 4 povos diferentes. Quero que você entenda que cada filho ele é de um jeito. Eles não parecem comigo, Carol, eles têm algo da parte de Deus. E esses 2, esses 4, esses 6, esses 8 filhos, eles são nações diferentes, são tribos. As pessoas não entendem isso. Meu bem, vou falar para eles para tratar essa questão da família inicial, onde é a nossa escola, né? Cortou, eu não entendi o que você falou. Falar para eles dessas 3 famílias, para a gente chegar no assunto que a gente quer falar, e essa live vai ser bem rápida, e se você compartilhar vai ser mais rápida ainda. Aí o povo não vai compartilhar, vai porque eles gostam de ficar aqui com a gente. É o seguinte, as 3 famílias, vamos tratar a primeira de maneira sucinta com eles, essa família onde a gente tem que ser treinado. A gente tem que ressignificar as coisas. Tá. O que é importante a gente observar? É assustador ler aqui a quantidade de pessoas falando que mais bloqueou. E ao mesmo tempo que isso é assustador, isso é o comum hoje em dia. Então, o que a gente precisa entender? Que independente se a nossa família nos bloqueou ou nos treinou, que nunca vai ser 100%, você tem que entender que seus pais, eles te deram o melhor que eles tinham para oferecer. Era o melhor que eles poderiam servir naquele momento. Pela informação que eles tinham, pela revelação que eles tinham, pela experiência que eles tinham, às vezes pela falta de entender o papel deles. Então não adianta você tentar carregar os seus pais, carregar a família que você teve,
de forma negativa e prejudicial para a sua próxima família. É como se fosse um barco, imaginem um barco, e aqui eu gosto muito dessa frase, nessa analogia, que nós não estamos todos no mesmo barco, mas estamos todos na mesma tempestade. Então, cada um tem o seu barco. Eu estou no meu barco, o Pablo está no barco dele, vocês estão no barco de vocês, cada um está no seu barco. Não adianta você pensar que dentro desse barco tá todo mundo ali, sua família, seus pais, todo mundo que não vai estar. E quando você carrega dentro desse barco, quando você coloca toda a amor ajuda, amargura, isso, toda a amargura, todas as ofensas, tudo aquilo que você sofreu, você está carregando um peso morto. E quando você carrega esse peso morto dentro do seu barco, o seu barco vai afundar. Você está carregando coisas que não vão te ajudar a chegar num futuro, a chegar num alvo. Então, assim, é o que a gente fala, o perdão ele é uma decisão. Eu sei que muitos aqui na live sofreram ou passaram por coisas que você foi muito injustiçado, que você não merecia ter passado por isso jamais, né? Principalmente com os métodos IPs e com o que a gente compartilha aqui na rede social, mas principalmente no método IP, a gente vê tanta coisa assustadora, tanta história assustadora. Eu lembro de uma em específico que o Pablo me contou quando a gente ainda morava em Goiânia, que aquilo mexeu tanto comigo, gerou indignação tão grande de saber que uma pessoa viveu ou passou por aquilo por causa da sua família. Só que aí é o momento onde que se a pessoa decide viver a sua história, o resto da sua história, com base no que foi feito a ela, por mais que tenha sido de forma injusta, porque você foi dado para uma família para ser cuidado. Você foi dado por uma família, você foi dado por um pai, por uma mãe, para ser amado, para ser cuidado. E eu jamais quero que você perca esse senso de que você merece ser amado. Eu jamais quero que você pense assim, mas fizeram tudo isso comigo e eu tenho que negar a dor que eu sinto. Não é isso. Mas se você ficar carregando essa dor, se você ficar carregando esse peso morto dentro do seu barco, o seu barco vai afundar. Então, tudo aquilo que nós vivemos são situações para gerar cura na vida de outras pessoas. Porque quando você passa por essas circunstâncias, você cria autoridade. Quando você não foge de resolver situações que são conflitantes dentro de você, você tem autoridade para resolver aquilo. Eu passei por várias situações na minha vida, Deus me trouxe à memória um dia isso, e eu passei por várias situações que quase aconteceu um desastre. Foi assim, por um triz. E naquele momento Deus me falou que Ele permitia aquilo para que eu sentisse a dor das pessoas que já haviam passado por aquilo. Então, assim, o que você viveu até aqui, a história que você tem até aqui, que você teve até aqui, essa história, sendo boa ou ruim, ela te deu autoridade. Não pega isso e joga fora, sabe? Tente olhar com bons olhos. Não adianta você só reclamar, ou você só murmurar, ou você só... Eu tô perdendo a palavra correta, mas você só se lamentar pelo que aconteceu a você. Isso não vai gerar transformação, nem na Lindinha, sua vida. vamos salvar uma família. Tá cortando quando fala. Vamos salvar uma família. Vamos compartilhar para que alguém que está querendo encerrar um casamento, alguém que está à beira de traição, alguém que foi arrasado e foi traído, alguém que está sem o que comer em casa, alguém que está com o filho nas drogas. A gente quer falar sobre família, é o que mais queima no nosso coração. Então, quando eu falo vamos compartilhar, vamos fazer o seguinte, tem que compartilhar, escreve assim, eu vou salvar uma família. Compartilha, porque só da pessoa ouvir, muitos deixam de fazer besteira. Ontem eu fui num churrasco,
na casa de um sócio, aí uma pessoa tava lá e falou assim, você salvou meu casamento. Aí foi conversando e tal. E a conversa foi chegando num nível tão forte ali que eu percebi, cara, o que que a gente faz para salvar um casamento? Compartilhar a primeira coisa, compartilhar a live que a gente está assistindo, compartilhar o que está no nosso coração. Então, salva uma família agora. Aperta aí, porque eu e a Carol, a gente cansa. Na verdade, a gente nunca cansa. A gente descansa de ouvir a quantidade de milhares de pessoas que tiveram suas vidas, a criação de filho, o casamento, o reinado é restaurado. Então, por mais que as pessoas falem que não está na moda o casamento, a família ou ter filhos, nós somos alguém que é a moda antiga, não tem dinheiro, não tem influência, não tem sucesso, não tem fama que vai te nós, né? A gente entende que nós somos modernos à moda antiga. Então, eu e a Carol, nós temos um ministério muito forte com família. E a gente está aqui para isso. A gente quer só compartilhar o que a gente vive. A gente só quer afetar você que às vezes está aí perdido. Às vezes você que, porque não se sente segura com seu marido, está olhando para outro homem. E talvez isso vai virar uma desgraça, vai desmoronar a sua casa. Você que às vezes por causa da falha do seu cônjuge está aí jogado e quer acabar com tudo. Calma, calma. Por quê? Porque se você não entender isso, você vai jogar no lixo a nação que Deus te deu. Entende? A família de fato é a base de tudo. E vamos falar a verdade para você, não existe riqueza se não tiver família. Por exemplo, um monte de gente confunde Jesus. Jesus não construiu riqueza porque ele não tinha esposa e filhos. Por isso que nós somos cordeiros dele. Um propósito muito claro de morrer por nós, para salvar a gente. Na volta dele você vai assustar. Ele tiver irmãos com a gente, com os amigos. Você vai passar mal. Então, desculpa ter te interrompido, lindinha. A gente não quer ser inspiração para vocês e ser um belíssimo casal. A gente só quer ativar vocês para vocês viverem a verdade do evangelho na casa de vocês. Então, o que eu quero que vocês entendam é que a gente está abrindo essa live para chamar a sua atenção mesmo. Pablo, tá difícil. Quer ver? Vamos fazer uma pergunta aqui para as pessoas. Tá difícil o casamento? Tá difícil o seu casamento? Escreve assim, ó. Meu casamento tá difícil. Fala assim, meu casamento tá maravilhoso. Vocês que tiveram o casamento restaurado, nos ouvindo, coloquem agora. Coloca assim, ó. Eu fui restaurado ouvindo vocês. Eu me arrependi de coisas que aconteceram. Coloca aí. Carol, você tá tão linda, menina. São seus olhos. Me fala uma coisa, sua linda. É muito difícil para uma garota igual você, que teve uma criação muito boa, deixar para trás as crenças dos seus pais para você governar, construindo uma família comigo? Se foi muito difícil. É. Então, quando eu olho para trás, o que que eu percebo? Que no momento que quando a gente casa, a gente não tem noção daquilo que a gente está entrando. Eu lembro da minha mãe, eu lembro da cena exata, assim, ó, da minha mãe virando para mim e falando assim, minha filha, estava noiva, né, na véspera do casamento, e ela falando assim, filha, sei que você está muito animada, eu sei que você está muito empolgada, mas casamento não é fácil. Casamento é algo muito difícil. Mas vale a pena. E aí eu lembro de ouvir aquilo e assim, aquilo entrou num ouvido e saiu no outro, né? Eu rejeitei aquilo na hora. Eu falei assim, eu não quero saber disso, não. Ela tá trazendo as expectativas, ela tá colocando em mim as frustrações que ela teve, as dificuldades que ela passou no casamento, ela acha que vai ser do mesmo jeito comigo. Eu sou muito mais informada, né? Eu estou muito mais preparada para um casamento e tal. E de fato, eu estava, né? Minha mãe casou extremamente nova e A gente fez, a gente fez Hã? curso de noivos, a gente fez curso de casais, A gente curso fez de... os cursos, tudo que podia, ler o livro. Então, de fato, ela entrou num relacionamento bem mais despreparada do que eu.
E isso é tão interessante que eu não sei exatamente o tempo, mas os meus pais sofreram muito no início do casamento deles. E o que eles, por exemplo, levaram 20 anos para aprender num relacionamento, eu levei 5. Porque quando você tem informação, quando você entra com a mentalidade certa, você entra de uma forma diferente num relacionamento. E de fato, relacionamento não é fácil. Tem dia que a gente quer matar, tem dia que você quer trucidar outra pessoa, que você não quer nem ver. Isso é fato. Só que é muito interessante, hoje com 12 anos de casados, quando eu olho para trás e vejo o quanto nós amadurecemos e 12, crescemos. ah, Hã? 12 anos já de casado. 12 anos. E é impressionante, porque parece que os primeiros 5 ali foi tão turbulento, parece que não passava, sabe? 5, 6, parece que aquilo não passava aquela fase. Hoje, quando eu olho 12, parece que a gente deslizou. Por quê? Porque a gente começou a entrar, a dar as respostas certas. Eu acho isso muito interessante, Pablo, porque todos nós temos um perfil. Então, eu sou uma pessoa, como você me disse hoje, que eu sou metódica. Então, isso é o de mim. O que vai acontecer? O fato de ser metódica me traz coisas boas e me traz coisas ruins. As coisas ruins, enquanto eu não aprender a dar a resposta certa em relação a elas, eu sempre vou cair no buraco, entendeu? Eu sempre vou me dar mal, eu sempre vou me lascar com essas situações. Por quê? Porque eu sou assim. Então a vida ela sempre vai me trazer essas circunstâncias. Só que a partir do momento que eu começo a me posicionar e a dar as respostas certas, aquilo já se torna, já muda uma chave. É muito interessante, é um degrau que a gente sobe. Então, assim, no momento que, respondendo a pergunta, no momento que eu fui casar, de forma alguma eu imaginei que fosse ser como de fato foi. E foi desafiador. Foi desafiador, porque a gente. Como é que era o Pablo antes de casar com você? De que jeito? Ele era tão diferente de todas as formas, gente. Conta aí, ué, que jeito que era. Ó, antes da Carol contar, aperta esse aviãozinho aí, aperta esse coração até derreter a tela do celular. E amanhã, a Carol, quem não segue a Carol, segue ela aí, Carol Marcar Um. Amanhã tem 4h59 lá no YouTube. E logo em seguida eu vou fazer uma live com a Carol, 6 da manhã. E amanhã vai ter um evento, a mais bela da criação, um evento da Carol. Ela vai fazer no canal do YouTube dela. O canal dela é pequeno ainda, mas ela podia estar Vamos estrear esse canal. Mas ela está começando o canal dela. Quero ver todo mundo lá. Eu também vou estar. Então vai ser amanhã. Responde aí, como é que era? Você era muito diferente. Era e não era. É muito engraçado, né? Eu acho que o que não mudou em você foi a sua essência, sabe? Foi aquilo que é inegociável. Então, os princípios, os valores que você tinha, isso não mudou, mas o resto mudou tudo. E graças a Deus que mudou. Porque se não mudasse, a gente ainda estava naquela mesma situação. E não só você, mas eu também, né? Hoje nós tivemos uma conversa muito séria, eu e o Pablo, e me alegra muito o coração, por mais que na hora que a gente estava conversando, era um problema meu que nós estávamos resolvendo, e eu fiquei muito chateada durante a conversa, chorei, e quando eu olho isso e vejo que a resposta que eu consigo dar hoje, o tanto que ela é diferente da resposta que eu daria alguns anos atrás, né? Então, assim, no momento que a gente terminou a conversa, cada um levantou e já tava tudo certo, tudo resolvido, passamos o resto do dia bem e tal. Em outras circunstâncias, eu acho que a gente passaria, sei lá, uns 3 dias emburrados, sabe? Se não mais. Então, assim, a gente tem que ser transformado. A gente tem que ser transformado e
não é sobre não é condicionar a nossa transformação em cima do outro. Porque quando a gente começa a dar a resposta certa, não tem como o nosso comportamento não afetar a vida das outras pessoas. Nós mulheres, nós temos um poder muito grande de influência sobre a nossa casa. Muito grande. Alguém falou que você era escasso, Pablo. Era, gente, mais. Meu Deus do céu. E nós mulheres, nós temos um poder muito grande de influência, né? Então, quando nós temos o poder de influenciar o ambiente da nossa casa, o nosso lar, a vida do nosso marido, a vida dos nossos filhos. É Ó, tão engraçado que a forma como a gente acorda, a gente influencia, né? Como que eu acordo, Paulo? acorda mal-humorado. Hoje, hoje não mais. Não, então, eu falei isso pra ela, eu peguei no pé por anos. Falei, Carol, o jeito que você começa o seu dia determina o que, que vai acontecer com você. E aí ela vem treinando o cérebro dela pra acordar rindo, pra acordar feliz. Porque às vezes a gente põe na conta da química, né? Fala assim, ah, eu sou desse jeito. É mentira. Você pode treinar seu cérebro, tudo é treinável. E aí tem uns diazinhos, né, que escapa, porque o treinamento não acabou ainda. Mas uma das coisas mais belas que você tem que entender é que no casamento a gente não tem tempo para parar de prosperar, entende? Não tem tempo para ficar ressentido, para ficar magoado. Isso só arregaça você. Se você for ver, todo mundo quer casar, depois que casa, quase todo mundo quer largar. Por quê? Porque a pessoa ela não teve uma aliança com Deus. Aí você fala, ela não foi para igreja? Não, eu tô falando de Deus, falando de igreja. Tô falando de religião. Eu falo para todo mundo, a pessoa fala assim para mim, ah, eu quero casar, eu faço, não, amigo, namora primeiro, faz o namoro dar errado. Se tem uma palavra de sabedoria para você nessa noite, para você que quer, para você ou para alguém, antes de namorar com alguém, namora com você, vê se você vai dar certo com você mesmo. Pensa numa pessoa chata, enchendo o saco de outra pessoa. Coloca o Senhor no centro, fica cristocêntrico, entende? Na hora que você estiver namorando, que você estiver dando certo, aí você vai namorar com outra pessoa. Quando você entrar no namoro, faz de tudo para dar errado o namoro, porque se der certo, vai ter que virar noivado. Faz de tudo, faz de tudo para dar errado no noivado. Porque se der certo, aí casa. O casamento não tem que dar errado. Esse povo tá louco. Esse tá de divórcio, o povo tá tudo louco. Calma, respira, É se tão, enxerga. é, O é casamento tão, é tão interessante você falar disso que eu vivi isso, né? Eu tenho referência, meus pais são casados e vi meus pais passar por trancos e barrancos no relacionamento deles, mas eles permaneceram firmes ali. Hoje eu olho para eles e eu tiro o chapéu, assim, sabe, por todas as respostas certas que eles deram. Mas é tão interessante que eu ali no meus 13, 14 anos, mesmo vendo o relacionamento dos meus pais e sabendo que casamento era para a vida toda, a seriedade do casamento, eu me preparei, eu comecei a me preparar. Por quê? Porque a mídia me falava aquilo. Eu comecei a ser contaminada, as minhas amizades, aonde eu ia, começou a se tornar algo tão normal. Me preparar profissionalmente para não depender de homem. E aqui começa a entrar dentro dos lares, começa a entrar dentro das famílias de forma distorcida uma visão sobre o relacionamento. Naquele momento, a minha preocupação deveria ser entender os princípios e os valores de um relacionamento, de uma alguém família. perguntou hoje em dia o que é certo. É O que é simples. o quê? O que é dar a resposta é certa. Começa você não dando a resposta que qualquer pessoa dá. Então, qualquer pessoa dá a resposta errada porque é comum do ser humano mediano dar a resposta errada. Faz tal coisa, já tem uma resposta popular, mediana. Dar a resposta certa é respirar, fazer pergunta, não tomar decisão no ímpeto. É aí que Geralmente vai ser a resposta mais difícil, a resposta certa. sim, Vai gasta ser mais. aquilo que provavelmente você não quer fazer.
Justamente. Então, né? dar a resposta certa tá simplesmente linkado com você respirar, meditar, perguntar, ter paciência, ter paciência. É um negócio assustador. E aí, só terminando a história, e aí um dia eu falei perto deles, eu falei assim, eu quero ter minha carreira, minha profissão, para que se um dia eu casar e não der certo, eu tenha meu dinheiro. Gente, hoje em dia, esse tipo de pensamento se tornou algo tão normal e tão aceitável. E não é assim que as coisas funcionam. Eu posso ser bem-sucedida simplesmente por ser bem-sucedida. Não porque eu não quero ter aliança com a pessoa que eu casar. Porque, na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado. A família ela tem sido atacada de diversas formas, o tempo inteiro. E a gente começa a achar toda essa podridão algo muito normal, algo muito aceitável. E não é. Naquele momento, os meus pais, eles sentaram, conversaram comigo e falaram, filha, não é assim. Casamento, quando a gente casa, é para toda a vida. Você vai entrar num relacionamento para investir nele por toda a sua vida. Ó, vamos fazer uma pergunta para eles aqui. No seu casamento, o dinheiro, vamos falar de dinheiro, por exemplo. Tem um caixa só ou tem caixa dois? Tem dois dinheiros. Pensa numa empresa que tem dois caixas. Você vê o jeito que é. No seu maior empreendimento, que é o seu casamento, sua família, tem um caixa, você escreve um caixa ou caixa dois. Não é dois caixas, não é caixa dois. Por exemplo, esse negócio parece besteira para a maioria das pessoas que não entendem sobre empreender, sobre família, sobre reino. Como que pode um casamento ter dois caixas? Olha lá, um caixa, tem caixa dois, olha lá, um caixa. A gente não quer falar o que tem que fazer. A gente só quer saber como é que você faz um negócio prosperando tendo dois caixas ou caixa dois. Por quê? Porque é um ajudando o outro. Eu estava contando para Carol uns caras bem sucedidos que eu conheci aqui em Alphaville, que eles foram divorciar das suas esposas, tudo era caixa 2. O cara tinha 200 milhões em patrimônio e deu 5 milhões do divórcio para a mulher e ficou com 195. E eles falam assim, né? Essa mulher não ajudou a construir nada. Mas por quê? Ah, porque ela cuidou só dos filhos, não ajudou na empresa. Eu falei, mas ela cuidou de você, te aceitou, fez um tanto de coisa. Como que ela não tem a metade? Não, a empresa nunca pisou lá. Ah, mas vocês fizeram isso juntos. É a família de vocês que potencializou esse negócio. E aí os caras ficam com raiva. Então o que você tem que entender é o seguinte: quando você tem unidade, você não tem dois caixas. Quando você tem unidade, vocês não têm. Vocês podem pensar de forma diferente, mas o propósito dos dois, cada um da sua maneira, é apontado para a mesma direção. Os seus filhos não são um instrumento de dar orgulho para vocês, não. Os seus filhos são herança do Senhor para essa geração, para fazer vocês treiná-los, entende? Então, quando você pensa dessa forma, o que você pode fazer? Você pode estar acabando um grande problema para você. Família, um reinado. Por que a gente chamou essa live? Para chamar sua atenção. Eu amo ensinar qualquer assunto dos quais eu vivo. Riquezas, para mim, é o poder que representa a glória de Deus. E não dinheiro. Não é sobre dinheiro, riqueza. Falar de família representa a trindade de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pai, consoladora, poderosa, que é o Espírito Santo, é como se fosse a mãe, mas não é um ser sexuado. E o Filho, que é Cristo, representa os filhos. A maior herança. O que eu quero que vocês entendam é que unidade sendo quebrada em assuntos pequenos, como dinheiro, em a pessoa não guardar a vida do cônjuge. Tem algumas de vocês, mulheres, falam mal dos seus maridos. E o mais interessante é que numa roda, às vezes você vai falar mal do seu marido, a outra vai pegar ele ainda, porque você fala mal dele, você desonra ele, e aí você liga o alerta de uma mulher que é mal amada e fala, já que você não dá valor no seu, eu não tenho um para mim, eu vou pegar o seu para mim. Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: se você cria divisão dentro da sua casa, você quebrou a unidade. Entende? Uma coisa que é muito séria é a gente entender, por exemplo, eu gosto muito de trazer isso para a questão íntima do casal, porque não há nada mais íntimo entre um homem e uma mulher do que o ato sexual.
E essa é a pessoa com a qual você tem essa prática, ou pelo menos deveria ser somente com ela. Como que aquela pessoa que você se expõe completamente, fisicamente, e deveria ser emocionalmente também, como ter outros tipos de reservas com essa pessoa? Como ter separação dentro de casa com essa pessoa? Como não guardar a vida dessa pessoa, sabe? Isso que o Pablo falou sobre falar mal, sobre expor. Isso é algo muito sério, gente. Ai, mas meu marido não é perfeito. Gente, o de ninguém é. A esposa de ninguém é. O marido de ninguém é. Vocês estão me assistindo aqui, vocês são seres humanos, vocês sabem o tanto de defeito vocês têm. Eu, como mulher, eu sei o tanto que a gente é chata, tanto que a gente reclama, sabe? Hoje eu tava pensando nisso. Eu tava pensando na seguinte pergunta, né? Hoje, não, eu sempre tive muito orgulho do Pablo, mas hoje, pensando, olhando para ele, pensando assim, o quanto eu tenho orgulho das habilidades que ele desenvolveu, da inteligência emocional que ele desenvolveu, e fiquei imaginando, né, qual foi o meu peso nisso tudo. E eu falo de verdade uma coisa. Eu acho que o meu peso nisso tudo foi simplesmente ficar calada em várias situações. Que eu acho que a mulher, se ela souber se abster da murmuração, da reclamação, de dar o troco no mesmo nível, ela já vai ajudar tanto, sabe? Então, assim, não adianta, uma coisa que eu gosto muito de falar, não adianta a gente ficar falando dos defeitos do outro. Enquanto a gente não reconhecer as nossas próprias falhas e aquilo que precisa ser transformado em nós, a gente não vai gerar nenhum tipo de transformação na vida do outro. Nenhum tipo de transformação vai afetar o relacionamento, vai afetar a nossa casa, vai afetar a vida dos nossos filhos. Então, a mudança e a transformação começa em nós, começa dentro da gente. Então, assim, essa é aquela pessoa com quem você tem mais intimidade ou deveria ser. Que não haja reservas, sabe? Que haja um momento de vocês sentarem e falar tudo aquilo que precisa ser falado. Muitas vezes isso não acontece porque a gente quer fugir do, ajuda com a palavra, amor. A Fugir grávida do tá. combate, sabe? Fugir da, qual que é a palavra, meu bem? Ajuda aí. A Fugir do grávida combate mesmo, sabe? do Porque embate, é muito. Hã? do confronto. Do confronto. Então, é muito mais fácil a gente ficar calado e ficar enterrando tudo aquilo. Vai enterrando e vai enterrando. Quando você vê, são dois estranhos. Dois estranhos morando na mesma casa. Os seguidores aqui, vamos, tira um print também. Deixa eu só tirar Tirar o só quê? o seu. Ah, a Keila Neves escrevendo confronto aí. Parece que ela estava até numa reunião ali, né? Tirei o Ajuda print. aí a lembrar as E palavras, o gente. código mais precioso que vocês ouviram aqui, posta nos stories. E é o seguinte, a gente está aqui chamando sua atenção. Vocês estão a fim de ver de novo aqueles dias de a base de tudo, onde a Carol faz o evento, a base de tudo, da hora. Se vocês quiserem, eu quero ver vocês falando assim, ó, nos ensina sobre família. A gente não quer ser doutor sobre família, não, mas a gente curte a vida doidado com os nossos filhinhos. A gente tá treinando eles. Do Miguelzinho, ao Beijo, meu Lorenzo, a Isabela que tá chegando. A gente treina nosso coração, nosso olhar um pro outro. Então, se vocês querem só um pouco disso, né, um pouco dessa sabedoria, a gente é novo ainda. Eu tenho 34 anos, a Carol vai fazer 33. A gente é bem jovem, mas a gente é comprometido. As pessoas, elas treinam para tudo, para passar no vestibular. A gente treinou para fazer, para ter filho, para casar. A gente treinou para ficar rico. A gente treinou para fazer tudo que a gente está vivendo hoje. Sabe por quê? Porque o que a sua alma deseja, o seu cérebro precisa ser treinado, senão ele nunca vai aceitar. Se eu fosse eu, pegaria esse código, eu tiraria um print agora e escreveria isso. Tudo que minha alma deseja, eu preciso treinar meu cérebro, senão ele não deixa, porque as crenças não estão na alma, estão no cérebro. Entendeu? O que você precisa treinar não é para sua alma nem para o seu espírito. Os dois estão tinindo, pronto. O seu corpo precisa.
Seu cérebro precisa de treinamento. Então, amanhã vai ter o evento da Carol, a mais bela da criação. Você vai ver a Carol poderosamente aí nesse evento. Coloca o Coloca o quê? link do. Ô, gente. Do YouTube? É para poder. Para quem for participar, poder cadastrar. Eu vou colocar aqui. Aí você que fixa, não é? Tá, isso. Pode pôr aí. A galera falando que o Miguel ontem de bicicleta foi surreal. E o Miguel, ele se sente amado e os pais estão junto com ele para voar. Coloquei. Ele tá no treinamento. Ele tá vivendo o treinamento. Tira o print aí, que eu quero ver você postar. Lindinho. Fixa aí pra mim, amor. Eu não vi seu comentário aqui, não. Carol. Não veio, não. É o Não? seguinte, alguém da equipe da Carol coloca uma foto nossa aí da live, lá na foto dela, pra galera comentar lá. Eu tô vendo os primeiros compartilhando os stories agora. Lindinha, vamos fazer o seguinte, vamos... Aceita meu convite para você jantar aqui embaixo comigo. Vamos encerrar a live hoje. A gente veio dar esse alerta para essas pessoas, para eles estarem com a gente. Amanhã, às 21 horas, no canal do YouTube da Carol. Tá bom? Isso. Então, Aí tem que cadastrar lá no site. Não deu pra colocar aqui, escreve de novo né? aí que eu... Cadastrar, porque quem tiver na live, Pablo, eu Vai vou ter ter um uma... presente especial. Quem cadastrar e tiver na live. Fechou. Quem vai estar na live amanhã, escreve assim, eu tô firme às 21 com a Mandei família. de novo. Carol, você tem que arrumar um celular azul. Não consigo te ver não, chefe. Tem que arrumar, né? Ó, coloca uns comentários massa assim que a Carol vai compartilhar uns stories que vocês estão colocando, eu também. Aí a gente vai todo mundo lá na última foto da Carol, se não tiver a foto lá, vamos comentar lá. E amanhã vai ser o grande evento. carolmarcal.com.br, é isso? Já coloquei aqui. Então a gente vai estar firme amanhã, às 21 horas. Amanhã vai sair um negócio que foi desenterrado de dentro da Carol. A verdadeira força da mulher vai ser muito bom. Pablo, o homem pode assistir? O homem tem que assistir porque ele tem que aprender sobre as mulheres. Os homens não sabem. Exatamente. Tamo junto. Desce aqui, Lindinha, vamos jantar. Fechou. Agora, sem terminar a live? Vamos terminar a live. Amanhã a gente se encontra com essas pessoas e a gente transborda. Vamos deixar essa live salva aqui. Tamo junto até depois do fim. Então, fechou. Fechou? Chama o Então, pessoal beijo, gente. Boa noite para todo mundo. Pede para as pessoas comentarem lá na sua última foto. E aí, gente, comenta lá na última foto postada lá no feed. Marca uns 3 e tamo junto. Tchau, tchau. Beijo, gente. Amanhã a gente se vê então. Passou rápido, 43 minutos. É nóis. E amanhã tem 49. A Carol já saiu. Eu chamei ela pra jantar, vocês não importam não, tá? Tem que dar uns beijinhos nessa menina, ela é bonita demais. Ela tá como ela tá produzindo um outro vulcão dentro dela, que é a Isabela, colágeno na pele dela. Você viu o jeito que tá? O tanto que ela tá linda, a pele de pêssego. Eu amo demais essa cabrita minha. Donzela minha, amada minha, minha rainha. Eu desejo para todos vocês uma boa noite. E amanhã a gente se encontra às 21 no canal no YouTube da Carol. Vou pôr a arrasta pra cima aí pra vocês saberem. E já avisa. Fechou? Vai ser às 21 horas no canal do YouTube dela. E 4h59 da manhã eu tô. Quem é PLD segue normal o seu programa. Tá bom? Beijão no coração e é nóis! Faz uns stories bem top aí que eu vou repostar alguns, a Carol também. E comenta na última foto dela. Fechou? Carol Marcal 1. O nome do Instagram dela. É nóis. Você veio! É lindo demais, gente. Bora ensinar esse povo? Uhum. Tem que treinar, não tem? Tem que treinar muito. Carol, tem que treinar pra ficar rico, não tem? Tem. Dá uns nó na cabeça, né? Quero sofrer. Tem que treinar pra ter muitos filhos. Gente, não é assim não. Não é bagunçado, não. Não é bagunçado, não. Bora treinar, gente. É nóis.